Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, que Deus nos proteja, nos guarde, nos abençoe a cada dia, a cada noite, não é mesmo? Estamos aqui reunidos mais uma vez para a gente poder dar início ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar do Salmo 131, 132 e 133. Então, o Salmo 131 fala sobre a humildade do salmista, né? O 132 fala sobre o zelo de Davi pelo templo e pela arca, né? E também o 133 que fala sobre a excelência do amor fraternal. Deus é poderoso e Ele é o nosso refúgio. Então nós temos que nos ligar e nos apegar em Deus para que a gente venha vencer todos os obstáculos das nossas vidas, não é mesmo? Fiquemos em paz e em segurança. Você que está chegando novo, por gentileza, se inscreva no canal. Não fique só de passagem aqui, como já falei. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim do lado, você dá um like nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta da mensagem, da palavra amiga que eu venho trazer aqui, né? Dessa mensagem que eu trago, que é de grande relevância, que está aqui na nossa Bíblia, né? Que está aqui na nossa Bíblia, que eu venho trazer daqueles homens, dos grandes homens, né? Do passado, né? Da história de Jesus, no caso, das coisas que aconteceram, não é mesmo? Que são coisas verídicas, não é nada inventado, é tudo que está dentro da escrita dos salmistas, tá bom? Então, você novo que está chegando, se inscreva e dá um likezinho na mãozinha. Tem uma setinha assim do lado, né? Existe uma setinha e você vai ver, você no final desta live você compartilha, tá bom? Compartilha essa palavra amiga que eu venho trazer aqui. Não esqueça de fazer o convite, convide uma pessoa para participar do nosso canal, tá? Para entrar para o nosso canal, para poder ter o conhecimento, né, do que nós estamos fazendo aqui, né, aprendendo, interpretando todos os salmos escritos por cada salmista, né? Tem, Davi escreveu muitos salmos, mas também Salomão e muitos outros, né? Então nós vamos nos apegar agora na palavra, nos salmos, e depois que a gente fizer isso, vamos compartilhar, tá bom? Então, para você que não me conhece ainda, eu tenho entrado aqui, nem me apresento, não é mesmo? Mas para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elizabeth Guilhermino e eu sou evangelista, tá bom? Eu fiz um curso de evangelização e estou aqui para passar para vocês aquilo que Deus bota no meu coração, tá bom? Eu já tenho esse canal há bastante tempo, não é de agora que eu estou começando no canal. Já tem mais ou menos 6 ou 7 anos ou mais que eu tenho esse canal e glórias ao Senhor que Ele tem me abençoado, me dando entendimento e sabedoria para me poder passar para as pessoas, né, para os amigos e aqueles que estão se aproximando para se tornarem grandes amigos também, o conhecimento daquilo que eu entendo, daquilo que Deus tem botado no meu coração. Que a paz esteja com todos vós, tá bom? Que nós possamos andar em união, que a união é que conta. A união nos fortalece. A união faz com que grandes coisas venham a acontecer nas nossas vidas, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Vou dar início então à leitura, tá bom? Diz assim, no Salmo de 131 fala sobre a humildade do salmista. O salmo fala no versículo 1, é um salmo pequeno, vai até o versículo 3, que diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus lábios se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, esse salmo está falando sobre o orgulho, né? Aqui está falando que o orgulho é a porta de entrada de muitos outros pecados.
ele faz com que aconteça, ele faz com que aconteça, não, ele faz remover a sensatez e mina na vida espiritual da pessoa, faz com que a pessoa ela se torne uma pessoa hipócrita, uma pessoa insensível, uma pessoa que possui muitas perversidades no seu coração. São pessoas que também podem se tornar negligentes devido ao orgulho. Então, a humildade é o caminho para tudo, tá certo? Então, fala também no versículo 2 como uma criança desmamada. Quando está falando sobre essa criança desmamada, está falando que mesmo o Davi lá, sendo o rei, né, ele como salmista, ele se comparou como um bebê, né, que precisa do colo e do conforto da mamãe, tá certo? Então o prazer de Davi não estava na realeza dele, mas sim nas amizades, mas também não estava nas amizades nem nas riquezas, mas sim na proteção divina de Deus. Ele estava ligado em Deus, tá bom? Vamos agora falar sobre o Salmo de 132. Que Davi, ele zela pelo templo e pela arca. É uma sequência, tá bom? É uma sequência. Todos os salmos é uma sequência. É uma história que vem falando por partes dos acontecimentos. Então fala assim, ó. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegre-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono. E se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no seu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Eu vou explicar esse Salmo de 132. Depois eu falo 133, depois eu faço um resumo completo, tá bom? O Salmo 132 fala no versículo 5 que existe um lugar de honra ao Eterno. Então Davi, ele sentia dor por morar em um palácio cheio de honras, né? Enquanto a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, né? A Arca da Aliança é o símbolo da presença divina entre o povo, ela ficava em uma tenda. Então ele ficava incomodado com aquilo. Então ele pensou: mas quem é Deus que aspira e defende e promove princípios e projetos espirituais? O que desejamos e falamos revela a nossa condição espiritual. Então, uma pessoa carnal não consegue renunciar às próprias vontades, nem ter discernimento e compaixão, pois vive num plano terreno. Então, Davi sentia necessidade, ele sentia no coração dele que não era justo que ele vivesse num palácio e a arca que representava o Senhor estivesse numa tenda. Por isso que depois foi construída, né, o templo.
Então fala também, no versículo 11, de um sucessor perpétuo. O Senhor Jesus, ele empenhou sua honra ao jurar a Davi e que os descendentes dele subiriam ao trono também. Não só ele, mas os descendentes dele, né? Então, a condição estabelecida por ele para cumprir essa promessa foi a total submissão à sua vontade. Davi tinha que se submeter às vontades do Senhor e se humilhar. Então, esse juramento do Rei Eterno se cumpriu no Senhor Jesus, que estende suas promessas a todos os eleitos naquela época, né, que reinaram com ele lá, né, que reinariam com ele pela eternidade. Também fala sobre a grandeza da bênção. O Senhor é a fonte de todas as bênçãos. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele dá provas disso, suprindo os seus filhos, dando-nos o pão de cada dia, que representa a provisão e a fartura. Você entende? A fartura do alimento para o corpo e para a nossa alma. Deu para entender? Então, as vestes de salvação para os sacerdotes exprimem a consciência para a retidão no serviço sagrado. Os sacerdotes, eles tinham que ter consciência e andar reto, fazer as coisas corretas, né? Como consequência, toda a nação se regozijava na presença de Deus. Você entendeu o que está falando? Vamos então para o Salmo de número 133, que é pequenino. É um salmo também de apenas 3 versículos, que fala sobre a excelência do amor fraternal. Diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando ele está falando como orvalho de Hermon, ele está falando de um monte. Existia um monte, né, um monte lá numa colina lá, que era chamado de Hermon. Então, vamos entender aqui sobre este salmo de número 133. No versículo 1, fala sobre a unidade da igreja, né? Assim como a figura do azeite derramado sobre o sacerdote representa a unidade de Israel, o Espírito Santo derramado sobre a igreja do Senhor Jesus reflete sua força e indivisibilidade. Estou lendo aqui, tá? Sabemos que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote e cabeça da igreja, gera filhos por meio do seu Espírito. E esses filhos, através da fé e da palavra, absorvem os pensamentos de Deus. Assim, com o bom testemunho, compartilha o reino celestial com todos à sua volta. Então, sempre que alguém tinha um testemunho, dava o testemunho. Fala também sobre a unção sacerdotal, no versículo 2, que era realizada com um azeite aromatizado, de acordo com a instrução sagrada. Ele descia abundantemente sobre a cabeça, a barba e o peitoral do sumo sacerdote, onde ficavam as 12 pedras que representavam Israel. Isso significa que todas as tribos se uniam debaixo da bênção e da direção do Altíssimo. A unidade da fé é proporcionada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele dá condições de pessoas diferentes em vários aspectos viverem em paz e em harmonia. Também fala sobre o orvalho, né? Que caía sobre o Monte Hermon, a ponto de fluir, refrescar e frutificar a região, lá o local, né? As pessoas cheias do Espírito Santo também são assim,
cativam e conquistam a atenção pela sua aparência, amor e dedicação. Não precisam se preocupar muito em falar, porque sua conduta exala o bom perfume do Senhor Jesus. Então, vamos à explicação no geral. Pelo esboço que eu fiz do que eu entendi. Então, esse Salmo de número 131, ele nos ensina que o orgulho só nos leva a pecar, tá certo? O salmista Davi aqui, ele nos quis dar uma lição para a gente, mostrando para a gente que a humildade é a melhor coisa, a gente se humilhar, sendo humildes, né? Mesmo sendo pessoas bem-sucedidas, nós devemos ser humildes. Então, o Davi, depois de ter sido tirado lá de trás das ovelhas, né? Lembra que ele apacentava as ovelhas lá do pai dele? Deus, em sabedoria, ergueu ele, colocou ele como rei, né? Por isso ele diz que ele fala, meu coração não é orgulhoso. Ele fala que o coração não é orgulhoso, nem que as coisas, e ele também não se envolvia com coisas muito assim elevadas, muito maravilhosas, porque ele achava que era demais para ele, você entende? Então ele mostra com isso que nós seres humanos, né, mesmo que a gente venha planejar coisas pela gente mesmo, sem Deus, nada vai fluir, não flui, não vai fluir. Nós precisamos colocar Deus sempre na frente para que a gente possa ter êxito, né, das coisas. Então, aquele que faz as coisas sem Deus, ele pode se frustrar, porque a coisa pode não dar certo, você entendeu? Então, não que, assim, por exemplo, não que a gente não deva sonhar. O sonho, os nossos projetos e os nossos desejos, eles não são errados, não. É importante, é muito importante que a gente venha ter esses sonhos, porque esses sonhos não vêm só da gente. Muitos dos sonhos vêm porque Deus coloca pra gente. Então é necessário a gente lançar todos os nossos sonhos, todas as nossas expectativas na mão de Deus. Você entende? Devemos lançar na mão de Deus, confiando no Pai, tranquilizando a nossa alma, o nosso coração e vivendo aquilo que é a vontade de Deus, né? Porque pelo poder dele, por tudo que ele faz, né? Ele controla as nossas vidas e faz a gente ser feliz, você entende? Então esse salmo fala sobre isso. E o salmo de 132, este salmo, ele é abordado em forma de poesia. Ele fala da relação de Davi e de Deus quanto às promessas firmadas entre os dois, que os dois firmaram uma promessa. Então esse salmo relata assim, um transporte, né? Fala do transporte da arca da aliança para Jerusalém, né? Que a arca da aliança representava Deus, né? E então a promessa era que era a promessa de Deus do trono, era que daria o trono para os descendentes de Davi também, e todos seriam coroados, né? Aqueles que ficassem lá no trono. Então nesse salmo Davi demonstra que ele teve perseverança, que ele se dedicou, que ele orava, que ele amava ao Senhor. Então ele orava e conversava com Deus com bastante intimidade. Assim nós devemos fazer também, conversar com Deus com bastante intimidade para que nós possamos ser abençoados, tá certo? E sentir fortemente a presença do Pai nas nossas vidas, tá certo? Então amanhã eu venho com vocês com o Salmo de 134, 135 e 136. Vamos falar sobre a exortação, a bendizer ao Senhor, também sobre a bondade, o poder da justiça de Deus nos louvores, né? E também sobre a misericórdia de Deus.
Por isso devemos louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Amanhã eu venho falando sobre isso e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Até o que era para dar errado vai dar certo, tá bom? Sejam todos abençoados, façam as orações, agradeçam a Deus por esse dia, por essa noite que está iniciando, e que Deus possa prover as nossas vidas fortemente. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.